Oi, meu nome é Luiz Alonso e nesse tutorial eu vou falar para vocês a respeito das paredes dentro do Revit. Ao contrário do AutoCAD, onde tudo para eles são apenas linhas representando alguma coisa, aqui dentro do Revit a parede já é um objeto com diversas propriedades, desde espessura, os materiais e as camadas que a compõem, as linhas de referência dela, enfim, tem um grande número de propriedades que é bom estar alerta antes de sair desenhando dentro do Revit. Criar a parede é bem fácil, não tem muita dificuldade, é dentro do menu Architecture e Wall. Se você ver aqui alguns dos menus, tem uma setinha embaixo, isso quer dizer o quê? Se você clicar nela, ele vai te dar algumas opções de parede, ou seja lá do menu que você tiver. O Revit oferece dois tipos de parede, basicamente, a parede arquitetônica e a parede estrutural. Ele oferece também uma parede por face, que é um conceito que nós vamos ver mais para frente. Além disso, ele te dá a opção também, quando você tem uma parede pronta, de fazer um wall sweep, que seria um rodapé, um roda-teto, roda-meio, qualquer coisa assim. E o wall reveal, que abre como se fosse um nicho ao longo da parede toda. Então vamos escolher uma parede arquitetônica. A gente pode ver, vou voltar aqui, ó, tem o menu Modify no final. A partir do momento que nós clicamos em Wall, ele já vira Modify e Place Wall. Essas ferramentas aqui, eu não vou passar por elas porque são básicas, todo mundo conhece isso do AutoCAD. As ferramentas para você desenhar uma linha reta, um retângulo, polígono, só que isso aqui não vão ser linha, vai ser uma parede inteira. Aqui, o que o Revit oferece de diferente no caso do AutoCAD, além dessas propriedades da parede, é essa ferramentinha aqui de desenho, o Pick Lines. A partir do momento que você tem uma referência, você jogou um DWG de um projeto aí que você tinha, que você quer passar para o Revit, ou enfim, você quer fazer um offset em relação a uma parede, você só clica aqui, clica na sua referência e ele vai criar uma parede baseado nisso. E aqui seria para fazer o Pick Faces, que seria aquele conceito mais avançado que nós não vamos ver agora. Muito bem, eu vou criar uma parede simples, em linha reta, para mostrar as principais propriedades. A partir do momento que você clica aqui, num círculo, num retângulo, numa linha, o Revit dá algumas propriedades para você setar antes do desenho. Qual são as principais aqui? A height e depth, que seria altura e profundidade. Você pode traçar a parede em relação... Opa, ele está me avisando aqui o que eu escolhi. Dentro do Revit, quando você traça uma parede, põe um objeto, qualquer coisa, ele vai fazer isso em relação a um nível. Ele tem os níveis que você definiu antes de começar a desenhar. No caso aqui tem dois básicos. E eu quero desenhar, por exemplo, no level 1. Então você tem que escolher que level que está essa parede. O Revit abre por padrão na View Site. Só que não é onde você quer trabalhar. Então vamos lá. Eu vou apertar WA, que é o atalho para a parede, e vamos ver isso. Então, voltando. Essa altura e profundidade, o que seria? Desculpa. Aqui. A parede 1 e 2 foram criadas com a propriedade Depth. A parede 3 e 4 foram criadas com a propriedade Height. Isso quer dizer o quê? Que eles têm o mesmo nível como referência, todos estão no level 1, só que quando você usa o Height, a parede vai para cima, e quando você usa o Depth, a parede vai para baixo. Logo em seguida, você vai falar o quanto essa parede vai se deslocar em relação ao seu level. Você pode introduzir um valor diretamente aqui, ou você pode falar que ele vai até o level 2. Então, por exemplo, se eu desenho uma parede aqui no level 1 e for no corte, o limite da minha parede é o level 2. E qual que é a diferença de você
setar um valor. Qual que é a diferença de você setar um valor qualquer e de você relacionar ela a um level? Se porventura você muda esse level, tudo que está relacionado a ele vai estar junto quando você mudar. Seguindo aqui, se eu fizer aqui uma parede de 8 metros, deixa eu apagar a outra. Vocês vão ver que a parede tem 8 metros e se eu mexer no level, não muda nada para ele. Eu vou deixar uma parede, criar uma parede aqui relacionada ao level 2. O Location Line nada mais é do que a referência do desenho da parede. Como assim? Se vocês verem essa parede que eu desenhei, vocês podem ver que os controles dela para você alterar estão bem aqui no meio do eixo dela. Mas você pode mudar isso. De repente você não quer a referência no meio, você quer a referência no canto. Como você faz isso? Pelo Location Line. O que quer dizer cada item desse menu? A parede pode ter camadas. Você pode falar para o Revit que a sua parede é um bloco de cerâmica, você tem um pouco de argamassa para um lado, argamassa para o outro, e então um acabamento de pedra para um lado e uma tinta para o outro. E isso aqui importa por quê? Porque se você escolher o Core Centerline, ele não vai escolher o centro da parede propriamente dito. Ele vai escolher o centro da camada principal estrutural da sua parede. Se fosse o bloco de cerâmico que sustenta sua parede, ele ia tomar isso como referência. Finish Face é a face da parede acabada, exterior ou interior. E Core Face seria a face de um dos acabamentos, do núcleo de uns acabamentos. Eu vou colocar aqui um exemplo rápido. Finish Face Exterior vai dar as linhas de controle nesse canto aqui, em contraste com o All Centerline. E o interior vai mudar para o lado oposto só. Desse lado e desse. Chain, ele quer dizer corrente. Ele vai, se você marcar aqui só uma corrente, no final da sua parede, ele vai te dar outra para você ir criando. Mais uma até você apertar ESC. Se você simplesmente tirar o chain e desenhar, ele vai desenhar uma parede e vai parar. Esse offset é o que? Na hora de desenhar com essas ferramentas ele não faz muito sentido. Ele faz mais sentido quando você usa o Pick Lines. Se eu quiser dar um offset em uma parede aqui, vamos supor, de 2 metros, quero fazer um corredor em relação aqui a essa parede, eu só venho o Pick Lines, dou um offset de 2 metros. A partir do momento que eu deixo o mouse em cima da linha da parede, da linha de referência, ele vai me dar as possibilidades de desenho. Vocês podem reparar, desculpa, conforme eu ponho o mouse para cima ou para baixo, essa linha azul altera de lado. Então é só clicar quando ela estiver do lado correto que você quer e ela criou uma parede com offset de 2 metros. Além do offset, tem as opções de raios. Quando você escolhe um polígono, você pode escolher o raio diretamente e você pode escolher quantos lados. Mesma coisa para o círculo. Você não vai escolher quantos lados, mas você vai escolher o raio dele, se você quiser definir já. Mas tudo bem, vamos supor que você desenhou a sua parede e não ficou atento a esses detalhes. Os objetos do Revit têm 2 tipos de propriedades. A propriedade inerente do próprio objeto e a propriedade do tipo de objeto. O que é o tipo do objeto?
Se você clicar na parede, você vê que aqui está um Basic Wall Generic 200 mm. Se você clicar, você vai ver que tem uma outra infinidade aqui de paredes, e por infinidade eu quero dizer 20, 30, que já vem com Revit, devem ser padrões americanos que eu não conheço. Mas você pode alterar para deixar de acordo com os seus padrões. Então vamos supor, eu vou mudar essa parede aqui de tipo. Então, se vocês verem aqui, eu tenho umas propriedades básicas desse elemento. E se eu dar um Edit Type, eu tenho propriedades que são inerentes desse grupo. Todas as paredes que eu criei desse tipo vão ser alteradas por essa propriedade. Ao passo que as propriedades alteradas aqui vão ser só relacionadas aos elementos que estão selecionados. Essas propriedades eu vou passar, não vou ver uma detalhe por detalhe, mas eu vou passar pelas mais importantes nesse momento que vocês estão iniciando no Revit. Então, algumas das propriedades a gente já viu aqui nessa barrinha quando estava criando a parede. Location Line, que nós podemos alterar depois. Base Constraint é o level que ela está relacionada. Aqui no caso nós criamos no level 1 e ela está no level 1. Se eu, por exemplo, mandar ela lá para o level 2, desculpa, ela está me falando que a parede vai ficar sem altura, porque ela está limitada ao level 2. Vou mudar aqui rapidinho. E agora ele vai deixar eu mandar ela para o level 2. E pronto, nossa parede não sumiu. Mas agora ela está relacionada à base dela ao level 2. Vou voltar aqui. Então esse é o Base Constraint. E o Base Offset, se você colocar um valor positivo ou negativo, ele vai deslocar a base da parede em relação ao nível. O Offset seria esse deslocamento. Top Constraint é a mesma coisa que a gente tinha visto, né? Você vai não determinar uma altura específica, você vai relacionar a altura dela ao outro level que você esteja trabalhando. E aqui ele já dá essa altura em relação ao level. Top Offset é como Base Constraint, por exemplo, se você colocar aqui um valor de mais 50 em relação ao nível 2, você iria acabar com alguma coisa como uma platibanda. E Room Bounding, essas outras propriedades, nós não precisamos ver nesse momento. Aqui você pode definir se essa parede é estrutural e as propriedades dela, que vai ser utilizado só pelo Revit Structure. As dimensões, comprimento, área e volume. Informações de identidade, comentários a respeito dessa parede. E phasing, que seria fases do projeto. Você pode ter uma construção que já existe, você vai intervir nessa construção. Então você pode falar que de repente essa parede existe, mas que numa fase futura ela vai ser demolida. E o Revit começa a representar as coisas dessa forma. Essas são as principais propriedades do elemento parede. Agora, dentro de Edit Type, tem umas propriedades mais detalhadas. Analytical Properties só serve para quem tem o Revit Subscribe, que eu acredito que não seja o caso da maioria aqui, e não é o meu, onde ele faz análises de eficiência energética e coisas assim. Aqui, mais informações de identidade mais específicas. Você pode colocar notas, modelo, fabricante, comentários a respeito do tipo, algum endereço da internet onde tem informações, enfim, uma variedade de informações que você pode de repente soltar isso numa planilha depois. O Revit mesmo tem uma ferramenta para fazer planilhas de acordo com as informações que os objetos dele têm. Materiais e acabamento, Material and Finishes, está desabilitado aqui porque como a parede tem camada, nós vamos definir o material de cada camada individualmente. Graphics, vocês podem ver aqui
Graphics ele são as representações dentro de planta, corte, vista, elevação, não renderização. Coarse Scale Fill Pattern. Coarse é o nível de detalhe. Aqui, dentro do Revit, você pode mudar o nível de detalhamento. Às vezes você está trabalhando em 1:100, que é pouco detalhe, depois uma planta em 1:20. E aqui nesse cantinho, você pode mudar de Coarse para Medium ou Fine, que seria grosseiro, médio e detalhado. Eu vou colocar no Coarse, só para mostrar o que eu estava querendo dizer. Quando ele está no nível de detalhamento, por exemplo, a parede tem várias camadas. Só que na escala 1:100 vai ser impossível você mostrar todas essas camadas. Então você vai querer criar um hatch ali simplesmente para representar a parede. E depois, quando você for detalhar, aí sim você mostra mais corretamente os elementos da parede. Então, definir aqui vai ser um Solid Fill, Black, vou dar um OK. Quando eu estiver na escala Coarse, tudo que for desse tipo vai aparecer como preto aqui. Você pode mudar para qualquer coisa e ele vai estar sempre acompanhando. Desculpa. Aqui essa parede só tem uma camada. Essa daqui tem diversas camadas. Então a partir do momento que a gente muda para o Fine, você vai ver que ele mostra todas essas outras camadas. Mas vocês podem ver que as linhas ainda estão um pouco grosseiras. É por causa da escala, está em 1:100. Se você vier aqui mudar em uma escala mais, seria mais natural para detalhar, para 20, por exemplo, você vai ter tipo diferente de desenho. Agora as linhas estão mais finas, você consegue enxergar de fato cada camada que essa parede tem. Vou usar essa aqui como exemplo. Ó, ela aqui tem o Coarse Scale Fill Pattern, que era aquele diagonal hatch que vocês viram antes. E agora aqui são as principais propriedades da parede mesmo. Dentro de estrutura, nós vamos definir essas camadas. Tem algumas informações básicas do tipo da parede, mas o barato está aqui nesse layer, que são as camadas mesmo. Ele te dá a relação exterior e interior. Para quê? De repente você tem um núcleo aqui e você vai definir que a função dele é a estrutura. Aí você vai falar que o material são blocos cerâmicos e a espessura dele, thickness. Wraps, eu já vou falar para vocês o que é. E se esse material é estrutural ou não. No caso aqui vocês podem ver que esse core boundary ele define como estrutural, e os outros que são acabamentos, camadas de isolamento térmico, não são estruturais naturalmente. Então se vocês verem aqui, o núcleo é um dos mais espessos, 10 centímetros, seria esse aqui. Para baixo dele tem um acabamento de 1,2 centímetros aqui, 12 milímetros, que seria essa camadinha. Isso pode ser rearranjado, você pode clicar num dos elementos e falar que ela vai ficar mais para cima ou mais para baixo em relação. Se eu mudar essa outra camada para cá e dar um OK, fiquem prestando atenção agora na parede. Essa camada foi deslocada conforme nossas propriedades ali. Então basicamente é isso, aqui você define a função dela, o material, que é só clicar nesses quadradinhos, depois vai ter um tutorial específico para os materiais e como você definir os hatches para cada camada individualmente, mas eu não vou me prender aqui nesse momento, porque senão esse tutorial de paredes não vai ter fim. Então, aqui são os botões para movimentar, up and down, cima e baixo, inserir uma nova camada. Aqui você vê que ele insere uma camada sem propriedades nenhuma, para você definir, ou então deletar essa camada. Aqui ele vai falar do wrapping, que a gente vai ver agora. E essas são as principais funções dentro dessa janela que você precisa estar atento para começar a desenhar suas paredes.
que além da estrutura da parede, onde você vai definir as suas camadas, tem o Wrapping at Inserts e Wrapping at Ends. O que quer dizer esse wrapping? O Wrapping at Inserts, você pode inserir objetos na sua parede, uma janela, uma abertura, uma porta. E quando ela não tem wrap, ela acaba assim, ó. Essa linha aqui é da janela, é o batente da janela, essa é a linha interior e essa é a linha exterior. Se eu der um wrapping para as partes do exterior, ele vai fazer isso aqui. Ele vai dobrar o nosso exterior para dentro para fazer um acabamento mais suave na parte de fora. E para o interior, ele vai fazer a mesma coisa. E você pode ter para o wrapping both, onde ele vai fazer isso no exterior e no interior. Seria isso aqui. E o wrapping at ends faz isso aqui. Você pode ter uma parede solta e ele vai dar esse acabamento. Se você escolher o exterior, ele vai pegar aquela camada mais para o exterior que você tem na sua parede e fazer esse acabamento. E o interior, ele vai fazer o acabamento dessa forma aqui, com as camadas interiores da parede. E aqui você vai falar se essa parede é exterior, interior, fundação, você vai definir isso aqui. Então, essas são as principais propriedades da parede. Você tem que estar atento ao level, às camadas, o uso que você vai dar para ela. E, bom, as propriedades das paredes são basicamente essas. No próximo tutorial, vocês veem essas linhas, essas medidas aqui, eu vou falar a respeito disso, como você de fato desenhar. Aqui eu só mostrei as propriedades da parede, mas quando nós estamos desenhando, tem outras ferramentas que o Revit oferece que auxilia bastante. Então, eu sugiro vocês continuarem acompanhando. Obrigado por assistir.